Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Estamos aí no nosso segundo podcast. Hoje com um convidado especial, nosso amigo Daniel. Olá, tudo bem? Sou o Daniel Campos. Uma honra estar aqui fazendo parte desse lindo projeto aí. Nós que agradecemos a presença. Então a gente quer saber um pouco mais, né, da sua vida com Jesus e como é que foi que despertou essa bênção, Então, Mas antes, né? Antes do Daniel começar a falar, a gente queria pedir pra você, se você ainda não segue ainda no Instagram, @podtest, se você ainda não se inscreve no nosso canal no YouTube, só se inscrever embaixo, ativa o sininho, quando sair o vídeo, né, do segundo, terceiro, do quarto, Quinto, você sempre sexto. vai receber a notificação. Então, se você não se inscreve ali. A gente fica muito feliz por ter você conosco, né, hoje. É isso aí. Agora pode ir, agora É. pode ir. uma conversa bem tranquila, bem descontraída, aqui a gente tem só pra... A gente fica um pouco nervoso, mas fica à vontade aí, na hora que tu ter o tempo, tu quiser nos apresentar como é que foi essa bênção, a gente tá disposto a escutar. Pois é, Jean, pois é, ler aqui em questão da minha conversão, né? Então foi uma coisa muito espontânea minha, assim, sabe? Eu decidi aceitar Jesus por livre e espontânea vontade, assim, eu digo, sem pressão, sem ocasião, entende? Tem muita gente que mas que nem aquele tu não vai pelo amor, tu vai pela dor. Justamente a minha conversão foi por amor mesmo, sabe? Porque graças a Deus eu sempre tive uma vida bem tranquila, né? Apesar das atribulações que todo mundo tem, né? Isso aí é uma coisa bem tranquila, assim. Mas mais uma coisa eu digo, depois que eu aceitei Jesus, muita coisa mudou na minha vida mesmo, sabe? Até em questão meu casamento, minha vida profissional, né? Isso tudo Em questões muita assim, coisa, né? tipo, até tu conhecer Jesus no caso, né, e se entregar e, digamos assim, teve muitas, digamos, provações, muitas coisas que aconteceram na tua vida para te procurar isso, ou quem estava dizendo que foi de livre e espontânea vontade, digamos assim, Sim. por amor mesmo, Com né? quantos Isso. anos, Dani, tu... Eu tinha uns 21 para 22 anos. Uhum. Então, bem dizer, eu tava no auge ali da Adolescência. isso assim, aí, assim, entendeu? Com bastante amizade, bastante propostas para tudo, né? Uhum. E já vinha também de situações ali, muitas vezes do tráfico também, sabe? Uhum. Mas mudou mesmo bastante, sim, foi depois que eu decidi aceitar Jesus, depois que eu decidi me batizar. Que daí tem muitas pessoas que dizem, vem pra Jesus que vai ser tudo fácil. Não vai ser tudo fácil. Uhum. Não vai. Aí que vai começar as lutas. Sim. Porque antes tu tava lá à mercê, aceitando todas as investidas, todas as propostas do que vinha, né? Aí quando tu aceita Jesus, o próprio Espírito Santo ele acaba te convencendo, te falando pra ti que aquilo ali é errado e aquilo ali não agrada a Deus. Então aí que começa a dificuldade. Uhum. Porque tudo Vem que as pra... provações, Isso né? aí. Que pra tudo que pra ti era fácil, tranquilo, né? Normal. Uhum. Depois que tu aceita Jesus, o Espírito Santo começa a te cutucar, dizendo, não, isso não agrada a Deus. Uhum. Sim, e às vezes a gente já conhece, né, um pouco dele, né, já. Mas assim, pro pessoal que hoje está nos assistindo, o podcast ele é em Gramado, mas o Dani nasceu em Gramado. Em Sapucaí do Sul. Em Sapucaí do Sul. Isso aí. Sempre assim, família, como que era a tua família? Pai, mãe? Tu é filho único? Não, eu tenho tenho 3 irmãs, a mais nova, tem 2 irmãs minhas que moram em Gramado aqui há 25 anos já quase. Sim, bastante tempo. Isso aí, então até a minha vinda pra cá foi uma coisa assim meia louca, assim, sabe? Porque foi tudo meio rápido, assim, não tem aquele negócio de planejamento, sabe? Eu vou planejar Sim, que vem pra tal cá. dia eu vou embora pra Gramado. Não, foi uma coisa assim,
olha, de um dia para outro, sabe? Uhum. E tudo com a bênção de Deus, tudo. Cara, Tudo veio e dar eu vou te certo. dizer pra ti assim, ó, quando tu coloca não tanto o teu projeto, mas sim a tua vida na presença de Deus, tudo que tu faz, tudo que tu decide é abençoado. Tudo que tu decide, quando tu pensou em decidir, Deus já coloca a mão na frente e diz, não, meu filho, vai que tu tá abençoado. Sim. Cara, às vezes que nesse tem muitas pessoas que dizem, Daniel, mas tu deve ter ido embora com milhões na conta pra Gramado. Não, cara. Foi uma coisa tudo na provisão de Deus. A minha esposa veio na cidade, fez a entrevista num hotel aqui. Daí e eu conversando com Deus, não, Deus, eu quero vir embora pra cá, eu quero uma casa sozinha no pátio. Eu não quero dividir terreno com ninguém. E eu quero um valor acessível de aluguel. E quero uma churrasqueira dentro de casa também. Porque hoje praticamente é complicado, né? Quem vem de fora acaba que é uma cidade que tem uns valores elevados, né? E tu conseguiu tudo abençoado, tudo do jeito que tu queria. É isso aí, Por ter Deus na frente também. Isso aí, a minha vida, assim, desde da minha área profissional, tudo foi provisão de Deus. Tudo. Não adianta dizer vocês, o Daniel. Não. Tudo foi provisão de Deus. Desde a minha área profissional, que hoje eu sou, que nem todo mundo sabe que eu sou mecânico. Uhum. Então, desde cursos, cara, tudo Deus usou pessoas pra me abençoar. Não adianta dizer você, não, Daniel, tu gastou milhões em curso. Não. Eu ganhei de empresas. Escolhiam a dedo o Daniel. Legal. Sim, e agora tu falando sim um pouco de Deus, mas nos conta, Dani, um pouquinho do dia assim que tu sentiu, sabe, que tu conheceu a Deus. Não sei se tua família já era, se tu já ia na igreja, se tu foi um dia na igreja. Nos conta como começou a tua vida com Deus, sabe? Sim. Eu sou de uma família umbandista. Umbandista que é de religião, né? Sim. Isso partiu de mim, sabe? Não teve influência de família nenhuma. Isso partiu dando de mim. Sentiu Do no nada coração. você Isso aí. O Espírito Santo te tocou Eu queria conhecer Deus, eu queria conhecer algo diferente, sabe? Mas por ouvir os outros falar alguma... Isso, Por ouvir os outros falar, sim. Porque tu conhece Jesus através de outras pessoas. Né? Como as pessoas agora estão... Até esse é o intuito do podcast, né? Que é a gente, né, através do testemunhos, né, das pessoas, Sim. poder a gente dar um estralo nas pessoas e... Sim, Então, eu quero conhecer esse Deus que faz a vida do Jean, que faz a vida do Daniel, que faz a vida do Leandro, então... Deixa eu contar uma coisa pra vocês, então. Eu participei de um encontro com Deus. Mas isso aí depois que eu já era convertido. Uhum. Cara, naquele lugar, a presença de Deus foi tão forte naquele lugar que parecia que eu nunca tinha conhecido Jesus. Parecia que era a minha primeira vez ali. O nome do evento é Encontro com Deus. E realmente, cara, às vezes as pessoas acham que tiveram encontro com Deus. Cara, que tu vai num evento desse, aí tu vê que ali foi teu verdadeiro encontro com Deus. Um divisor de águas, digamos assim. Meu Deus do céu, uma coisa de... Deixa eu contar um testemunho do meu cunhado. Então, 30 anos, um bandista. Ele foi um dia na minha casa, nós estávamos morando em São Marcos, e a minha esposa. Aí eu comentei com ele sobre esse encontro. Ele já sabia que nós já éramos da igreja e tal. Mas a gente nunca entrou em debate, assim, questão, ele é um bandista. Eu agora, crente, bem dizer, né? A gente não fala crente, a gente fala cristão. E eu falando com ele sobre esse encontro com Deus, cara, maravilhoso, coisa e tal. Ele olhou pra mim e disse assim, Daniel, eu quero conhecer esse Deus aí, então. Mas só que eu não tenho dinheiro pra ir. Eu falei, não, se é um problema de dinheiro, eu pago pra ti. Tu só tem que ir. Cara, o cara, 30 anos, umbandista. Saiu da sessão, que eles chamam de sessão, e foi
pro encontro com Deus. Na mesma hora ele abandonou tudo e veio para Jesus. 30 anos, você imagina? Sim. Você vê como não tem idade, né? Esses dias eu vi um vídeo de criança, sabe? Sim. Louvando a Deus e chorando e orando por outras pessoas. Então tu vê que quando a gente se permite ser tocado por Deus, né? Porque ele foi porque ele teve a vontade, né? Então Deus só pode também nos tocar e falar conosco quando a gente dá essa abertura, né? É bem isso aí mesmo. Mas tu vê que não tem idade. Tem criança que hoje em dia prega, canta. Isso. Tem adolescente, vai ter pessoas de 30 anos, que a gente falou, de 50, idosos. Não tem idade, né, pra tu conhecer Deus. Ah, tem que conhecer a Deus com essa idade. Ou, né, depois de tá trabalhando, depois de ter uma família. Não, Deus ele toca no momento que tu... Muitos jovens coloca, tu né? escuta e diz assim, ó, eu quero aproveitar minha vida primeiro. Cara, eu digo pra vocês que não tem aproveitamento melhor do que estar na presença de Deus. Porque a gente não é um ET, a gente não é um povo excluído. Nós podemos fazer todas as coisas. Sim. Exatamente. Todas as coisas, mas nem tudo nos convém a fazer. Mas não porque Deus proíbe. Isso aí. É porque a gente começa a ver que certas coisas não são boas pra nós. Não são boas isso. pra nossa saúde, não são boas pro nosso profissionalismo, né? Pra essas isso coisas aí. assim. Aham. Então, as pessoas às vezes têm esse preconceito e levantam isso de, só vou aproveitar, só vou ir pra Deus quando eu aproveitar a minha vida, né? Mas... Porque pensa que às vezes a igreja, ela te proíbe, tu vai ter que largar isso, largar aquilo, largar aquilo. É como se fosse uma listinha Sim. que, não, pra tu estar na igreja, tu tem que parar de fazer isso, né? Sim. Sendo que não é assim. Deus, na palavra dele, não fala assim, né? Vai subindo, digamos, como se fosse mais caro. Isso. Quando comecei, eu fumava maconha e ia pra igreja ainda. Sim. Depois eu comecei a parar, né? Tipo, eu tive uma, digamos assim, eu usava droga, mas eu ia na igreja, Sim. né? Então, por quê? Porque eu queria, digamos assim, parar e também, e por mim próprio não conseguia, né? Então, digamos assim, muitas vezes eu fui na igreja e eu tava chapado, sabe? Mas eu ia lá pra buscar e, sabe, Deus tocava muito, né? Tanto é que ele me livrou de todos os vícios praticamente sem tomar nada, digamos assim, sabe? Sim. De remédio ou de um psicólogo e tal. Tudo foi que ele me abriu um entendimento e de um dia pro outro eu disse, não quero mais isso pra minha vida. E ele me limpou total. Isso aí. É que tu começa a ter, às vezes, nojo, né? Um repúdio, assim, de não quero mais começa nada. É isso aí. Eu antes de eu conhecer Jesus, eu fumava cigarro. Muitas pessoas dizem, mas o vício. Cara, o vício tá na mente de cada pessoa. Porque eu também, foi a mesma coisa. Eu peguei, eu me lembro como se fosse hoje, uma carteira de derby azul. Eu comprei antes de ir no meu primeiro culto que eu decidi ir, né? Mas eu não vou levar cigarro à igreja, né, cara? Você vê assim, vou fumar meu cigarro, vou deixar meu carteira de cigarro em casa. Fumei meu cigarro, me arrumei, tomei meu banho. Vou ir num culto, né? Nunca tinha ido. Mas não ia levar o cigarro, né? Cara, mas é aí que pensa, mano. É aí que tá o erro das pessoas. Eles dizem, mas eu só vou ir na igreja depois que eu parar. Cara, Jesus manda tu ir como tu está, meu amigo. Tá chapado, tu tá bêbado, tu tá fedendo, tu tá... Cara, Jesus te ama como tu tá, entendeu? Sim, e porque Deus não nos olha só quando a gente tá dentro da igreja, né? É isso aí. Então ele tá sempre nos acompanhando. Então, A gente nunca vai conseguir ser perfeito pra Deus, né? Sim, é isso aí mesmo. Como Jesus foi, no caso. Não tem... Isso aí a gente sempre vai ser um pecador, a gente vai... Então a gente tem que sempre ir e escutar e querer mudar, né? E daí, Jean, que É um questão passo de como gigante. eu tava falando em questão do cigarro. Cara, Deus tocou tão forte na minha vida essa primeira vez que eu fui, que eu cheguei, meu amigo, a carteira de cigarro, me lembro se fosse hoje, tava em cima do rack no meu quarto. Eu olhei para aquela carteira de cigarro e falei assim, tu não faz, eu declarei isso aí na minha vida, entende? Tu não faz mais parte da minha vida em nome de Jesus. E ponto final. Aquela carteira de cigarro ficou uma semana, cara, ali. E eu chegava do trabalho, olhava aquela carteira de cigarro, aquele cigarro parecia que dizia pra mim assim, me fuma, sabe? E eu olhava e dizia, não, tu não faz mais parte da minha vida em nome de Jesus, e virava as costas e saía. E a carteira continuava lá, carteira de derby azul. Isqueirinho em cima.
Aí foi, passou uma semana. Quando veio meu primo chegou. Um primo meu chegou lá de Sapucaia. Padre, e essa carteira de achei. Eu falei, mano, eu não vou mais fumar. Certo, nem era eu te dar, mas certo eu toca fora. Mas tu quer, pega pra ti, isso daí não vai mais parte da minha vida. Sabe, cara, eu vou dizer pra você assim, ó. Foi uma coisa tão extraordinária, assim, porque acontece o quê? Hoje eu vejo que no momento que há decisão, não existe vício. Então você que está nos ouvindo aí, ó. Se você acha que você é viciado, não. Você só não teve a decisão ainda. Porque vício tá na mente de cada pessoa. Eu vejo isso como... Tá, Daniel, e se tu parar no meio de 3 fumantes, te dá vontade de fumar? Não. Tu fica no meio de fumante? Fico. Porque tu controla a tua mente, né? Fico no meio de fumante. E até também pra te digamos assim, te testar, né? Porque querendo, se tu não tá no meio de ninguém, tu vai... com certeza. Mas agora quando tu tá, tu vai ver como tu é forte. Uma coisa pode estar no meio, tu não querer tomar esse café e tu não ter ele na tua frente. Não posso nem ver o café, senão eu vou me tentar, não. Tu tem que ver e declarar. Tu não faz mais parte da minha vida. Em nome de Jesus e ponto final. Não adianta você, eu vou parar de fumar. Cara, parar de fumar, eu vou fugir de quem fuma, não. Tu decidiu aquilo aí pra tua vida. A decisão é muito importante na vida tanto do homem como da mulher. Isso em todas as áreas. Todas as áreas. É que nem assim, digamos assim, e também tu vai te testar quando tu estiver junto com pessoas que, né? É isso aí. Então ali mesmo tu vai ver como que tu é forte, digamos Sim. assim, né? Como que Jesus te deixa forte. É isso aí. Porque nós, pela nossa força, nós sabemos que nós não podemos nada, né? Mas quando tu bota Jesus na frente, meu amigo, não tem. Não tem pra ninguém. Isso é verdade. Mas retomando nosso assunto ali em questões de, né, de como antes tu disse que foi pelo amor, digamos assim, né? Sim. Muitas outras pessoas vão pela dor, né? Então é muito mais difícil, né? Porque tu tá no teu, digamos assim, coração partido, com um sentimento de uma perda de alguém, uma depressão, sabe? Então é muito mais complicado, né? Sim. Então é muito mais fácil te entregar pelo amor do que depois estar sofrendo pela dor, digamos assim, né? Mas eu digo, lutas é igual. O próprio Jesus teve lutas, entende? E não adianta, a gente tem que olhar para Cristo e daí ir bola para frente, como se diz, né? E como eu tava falando, a nossa vinda para cá, a minha e da minha família, foi uma coisa muito louca mesmo, sabe? E aqui você sabe que é uma cidade muito boa, muito segura, mas ela é uma cidade que escraviza muita gente. Escraviza questão profissional. Aqui, cara, se tu não tem uma decisão, eu vou num culto, eu vou numa cela, até hoje, 2 horas da tarde, vim aqui com vocês. Se tu não tem uma decisão, meu amigo, tu trabalha 48 horas por dia aqui nessa cidade. Por quê? Porque é tudo muito caro, entende? Então tem que ter um custo, tu tem que ter uma renda boa para se manter aqui, né? Então tudo que tu for decidir fazer, meu amigo, coloca Jesus na frente aí que dá tudo certo. Com certeza. Sim, e quando tu chegou aqui em Gramado, Dani, tu chegou, tu, a tua esposa e meu filho, teu filho, né? Assim, qual foi o desafio maior? Porque daí quando chegou aqui tu não conhecia nenhuma igreja também, né? Não conhecia. Nada. Eu fiquei 2 meses aqui só trabalhando, bem dizer, quase 24 horas. Trabalhando para quê? Para manter a minha família nesse lugar. Que eu vi que era um lugar bom, um lugar seguro, um lugar tranquilo. Sim, né? Porque na tua cidade não tava mais. Não, na minha cidade bem dizer, vamos falar o português, o tráfico tomou conta. Então tu saiu de lá, assim, digamos, pra sair dessa vida que tinha lá. Com assim, certeza, né? porque acontece o quê? Tu não pode sair com um celular na mão, que nas grandes metrópoles tu é assaltado. Sim. Nem teve um caso de uma menina que estava na parada de ônibus, foi em Porto Alegre isso aí. E ela estava lá, esperando o ônibus, os motoqueiros chegaram, abordaram ela, um assalto, e ela
a tremedeira deixou cair o celular no chão e aí levou 2 tiros no peito. Então a gente tira uma base pelo como que tá nas grandes metrópoles. E o povo que está nos assistindo estão em outras cidades, eles sabem como é que é. Sim. E eu decidi vir para cá. Eu creio que também teve a vontade de Deus, que Deus colocou no meu coração para vir para cá, para ter uma qualidade de vida. Qualidade de vida. Às vezes muitas pessoas dizem, qualidade de vida, cara, qualidade de vida não é dinheiro. Qualidade de vida é tranquilidade. É tu poder, vamos falar bem abertamente, poder dormir com os 2 olhos fechados. Isso é uma qualidade de vida. Que nas cidades grandes não se tem. Sim, e quando chegou aqui, assim, né, como eu perguntei ali antes, não tinha igreja, né? Não tinha. Mas a tua busca com Deus, assim, 2 meses, assim, como que vocês faziam pra se conectar com Deus em casa, né? Isso, então, em casa orando, né? E pedindo direção para Deus, que Deus colocasse uma igreja. Uma igreja, o que acontece? A gente vinha do ministério que era totalmente visionário, entendeu? Um ministério que ele te passava que Jesus era humilde, mas que tu tinha que ser tu tinha que viver o melhor dessa terra. Porque as pessoas pensam assim, mas Jesus era humilde, eu tenho que ser humilde também. Não, meu amigo. Jesus andava só com os melhores. Se tu for ver. Se tu for estudar mesmo. Quem hoje em dia tinha tesoureiro? Quem hoje em dia que tem tesoureiro? Judas era tesoureiro de Jesus. Que era o que cuidava das... sim. Essa é uma outra questão também que muita finanças, gente né? pensa, né? Que, eu não vou poder ter uma vida em abundância, digamos, porque eu tenho que ser humilde. Jesus era humilde, cara. Sim. Jesus era o cara, meu. Jesus usava pano de saco, mas eram as melhores roupas da época. Cara, quem é que andava de mula naquela época? Meu, era só o cara, entendeu? Era o alto escalão. Sim, porque às vezes as pessoas pensam que na igreja tu não pode sonhar com a casa Tu não pode ter o teu né, carro que tu quer. do ano, Aí- porque o que vão pensar, Acontece o quê? Como eu tava falando pra vocês, eu vim do ministério visionário. Os caras divisão grande, divisão de águia. E eu queria um ministério aqui da mesma forma. Até então que um dia eu tava no aniversário, encontrei o meu sobrinho, o Gustavo Campos. E falei pra ele, Gu, tô me sentindo tão desviado, cara, que acho que até Deus tá se desviando de mim. Eu falei assim e enchi os olhos de lágrimas conversando com ele, sabe? Nesses 2 meses que tu tava aqui. Isso aí, chegou aqui, que só tava sem... trabalhando. Só tô trabalhando. E acordava 6 e pra meia-noite. Acordava 6 e pra... Sabe? Daí que ele falou assim, tio, vai lá na ID lá. Vai lá no Ministério ID, eu já convidei a tia. E eu falei, tá, eu vou. Daí ele falou pra minha esposa, o tio falou que vai ir. Será que ele vai? O tio falou, tá falado. Daí chegamos lá à noite, no culto de domingo. Me senti em casa, assim, sabe? O louvor, a palavra. Não, porque hoje em dia, o povo, ele procura o quê? Ele procura o que lhe atrai. Ele procura o que ele quer ouvir, entendeu? Sim. Jean, tu prefere ouvir o quê? Que tu vai pro céu ou tu vai ficar rico? O que tu prefere ouvir? Tu prefere ouvir que Deus te livrou das drogas para te fazer a obra dele? Ou Deus te livrou das drogas para te ser milionário nessa cidade? Porque no momento que tu prioriza a obra de Deus, as demais coisas vão ser acrescentadas. Sim. Que através disso, o que vem depois disso, vem pra ficar. É isso aí. Porque antes eu ia no culto, assim, procurava, mas eu não sentia o Espírito Santo, sabe? Sim. Então, também por, sabe, ter pouca entendimento, digamos assim, né? Eu ia no culto, mas não pegava uma Bíblia, não lia, não tentava aprofundar mais.
quando eu comecei a sentir o Espírito Santo, o que ele te, sabe, te dá uma, digamos assim, um êxtase, assim, um negócio diferente. Tu Um começa a ver sentido na tua vida, né? um sentido. Na realidade. E outra é a sensação, né? Sim. E tu tá com, digamos assim, tu tá sentindo a presença de Jesus do teu lado, digamos assim. Sim, Onde tu pode enfrentar as adversidades tranquilo, que tu sabe que alguém tá contigo. sim. Não aquela... Porque como eu tive, digamos assim, muita depressão, assim, o que acontece? E a depressão acaba que ela te anula muito a fé. Sim. Porque ela te bota sempre pra baixo. Então, quando tu vai passando, tu vai vendo, quando tu sente o poder do Espírito Santo, nossa, isso aí é muito gratificante. É um negócio que tu pode enfrentar lindo, né, cara? o processo que for, que tu sabe que, mesmo tu sentindo, tu vai te abalar também, não Sim. é isso, né? Mas digamos assim, ó, no fundinho ali, tu sabe que logo na frente vem um negócio diferente. Vem Sim. um negócio que Deus quer te mostrar, alguma coisa. Então tudo isso é muito gratificante. O que antes eu, digamos assim, como eu era muito voltado a usar droga e tal, a gente sente, né? A gente sentia aquele negócio diferente. Mas com Deus não se compara a nenhuma delas. Que nem assim, ó, que nem eu tava, que nem a gente tava, graças a Deus, já achamos, né? Um ministério, a igreja, com o mesmo segmento de lá, uma igreja jovem, né? Com palavra de Deus realmente, né? Porque palavra do homem aí fora tem várias igrejas que pregam. O que eu quero dizer o quê? É que o ser humano, ele tem que entender que ele foi criado só para um propósito, que é adorar a Deus. Não tem outro. Não tem outro. E não adianta, mas todos os caminhos levam a Deus. Não. O único caminho que leva a Deus é Cristo. Jesus. Não tem. Sim. Tem outro. Mas aqui, se eu adorar esse pote, eu vou estar adorando a Deus. Não, já está adorando o pote. Então, cara, chega até o Pai. Não precisa usar intermédio. É tão simples, cara, hoje. É tão simples tu ser livre. Entende? E eu sou livre. Mas tenho Jesus. Mas não é proibido? Não. Que tu diz proibido de... Tem muitas pessoas que voltando ao assunto atrás lá, as pessoas, eu só vou pra igreja depois que eu aproveitar a minha vida. Cara, você tá tocando a tua vida fora, longe de Cristo. Hoje eu vejo isso, porque eu era uma dessas pessoas. Rio, Eu isso dizia, aí. não, vou aproveitar a vida também, vou usar, vou fazer, vou Não fazer adianta. minhas festas, vou fazer os meus negócios. Só que Deus vai te... Não adianta, cara. Tu só, em vez mostrando. de tu aproveitar, tu tava só atrasando a tua vida. Sim, só atrasando. Sim, ontem até compartilhando com vocês assim, ontem eu tava lá no meu trabalho, né, e aí eu saí às 6 horas ontem. Aí o meu colega falou, eu te dou carona, né, tu espera só um pouquinho que ele tava em atendimento. Eu, vou esperar aqui 10 minutinhos rapidinho, né. 6h10, 6h20, 6h30, 6h40 e nada, né. Eu não sou uma pessoa que eu não gosto de esperar, não tenho paciência às vezes. Aí eu lá esperando, assim, era 6h50, eu falei, não, preciso ir embora, né? Ficar aqui uma hora esperando, poderia estar em casa já, né? Aí Deus me trouxe, assim, uma palavra, uma reflexão, assim, de que às vezes ele também é assim, né? Ele fica nos esperando, tipo, filho, eu tô te esperando aqui pra viver as melhores coisas, né? Tem planos muito grandes. E às vezes a gente fica atrasando, né? A gente fica ali atrasando, sendo que Deus tá ali nos esperando. Isso. A gente fica ali esperando, assim. A gente deixa Deus esperando, né? Deus esperando com os planos dele, Deus esperando. Então, não é que... Tem que nem aquela frase que às vezes falam, Deus não tá demorando, ele tá caprichando. Sim. Essa frase não é errada, porque Deus já tem todos os planos. Uhum. Essa frase não tá certa, porque Deus já escreveu toda a nossa história. Sim. O que ele tá esperando? Nós? A gente? Ele tá esperando Porque a ele é gente perfeito, né? Isso. E ele, na verdade, não capricha, porque ele já sabe de... Ele já sabe de tudo, então ele tá nos esperando, ele tá esperando a gente Isso, ter maturidade, entendimento, sabe? Pra pensar, tipo, não, chega de eu querer viver, eu controlar as rédeas da minha vida, sabe? Tem alguém que pode fazer isso muito melhor. É bem isso aí mesmo. Que esperar o tempo de Deus, digamos assim, querendo ou não, digamos, tu acaba, como é que eu posso dizer assim, essa espera, digamos, né? Às vezes que
a gente vive num mundo de tanta ansiedade, de tanto que tem que ser tudo pra ontem, Sim. que a gente acaba, a gente mesmo, tropeçando, né? Digamos assim, Sim. por também não saber esperar, né? Porque às vezes, digamos assim, muitas vezes a gente não tá preparado também para aquilo. Então, essa ansiedade, falando do meu ponto de vista, né? Que eu queria que tudo se resolvesse na vida. Eu fui com quase 20, acho que 19, 20 anos, eu recebi uma proposta para trabalhar na praia. Onde que eu ia ganhar um valor, assim, que ia me deixar eu milionário. Digamos assim, né? Fui empolgado, sabe? Só que daí, o que aconteceu lá? Acabou que foi uma decepção para mim. Porque não aconteceu como eu queria, não aconteceu as coisas lá e tal. E hoje eu tenho entendimento, né? Porque se eu tivesse ganhado essa bênção naquele tempo lá atrás, praticamente eu teria em overdose, tinha tomado uma overdose, também, eu nem estaria vivo, talvez, digamos assim, sabe? Porque eu não tinha cabeça. E era uma oportunidade muito boa, né? Então, hoje eu vejo, sabe? Então, tipo assim, que a gente tem que amadurecer muito, né? Sim. Porque senão a gente acaba caindo, passando reto numa curva, digamos assim, porque a gente não tem a expertise de fazer ela no tempo que tem que ser feito. É isso aí. Às vezes Deus, ele não nos dá porque ele deve estar... Não, se eu der agora para esse cabeção, ele vai fazer... Imagina, na época eu era, digamos assim, loucão, né? Das drogas e... Imagina. Sabe? Então, aprendi muito lá, muito. Sim. Lá foi uma escola pra mim, digamos assim, né? Tanto de se virar sozinho, de começar uma vida, digamos assim... Comecei a sentir na pele, porque eu tava longe de casa, minha mãe fazia tudo, lá eu tava sozinho. Mamãe, né? A primeira máquina de lavar a roupa, a gente ganhou de uns colegas nossos de lá. Quando vê aquela... Eu digo nosso porque a gente morava numa casa com 2, 3 colegas, né? Do ramo imobiliário, que a gente foi lá para trabalhar no ramo imobiliário. Então foi cada conquista assim que a gente recebeu uma máquina para lavar roupa, que a gente lavava tudo na mão. Nossa, aquilo era uma festa, sabe? Nos pequenos detalhes se transformava a gente assim numa... Cara, conseguimos levar uma TV, uma antena de TV, quando a gente conseguiu instalar sozinho, porque a gente não tinha condição. A gente foi lá para mudar de vida, não que a gente tinha uma condição, né? Então era tudo... Deus ia mostrando assim, ó, é assim, é assim. Eu cansei de fazer comida na churrasqueira. Botava o fogo lá, botava a grelha, botava a panela em cima, sabe? Isso que eu fui pra lá pra ficar milionário, sabe? Eu disse, o que eu tô fazendo aqui, sabe? Eu tava aprendendo. Eu tava me moldando, sabe? Sei. E assim vai indo. E... Até pra te valorizar, né? Porque quando os outros fazem por nós, a gente também, mas aí tu valoriza assim... Nossa, em casa que ela não tinha mãe, a mãe fazia comida e olha como às vezes é difícil, a gente não valoriza, né? Essas coisas assim, a gente vê, nossa, às vezes a gente chega em casa ali, a roupa lavada às vezes, mas tu vê a dificuldade que às vezes é lavar uma roupa, né? Tem que ir lá, tem que esfregar, tem que isso, tem que aquilo, botar pra secar, passar, dobrar. Então tu começa também a valorizar essas pequenas coisas, né? E tu começa a se moldar, tu começa se a aprender. moldar, exatamente. E a vida é assim, não adianta. É isso aí, cara. Mas digamos assim, o processo é doloroso, mas, digamos assim, o final é gratificante, né? Quando vem a benção, assim, vem pra ficar, né? Porque daí tu para e vê que aquilo ali foi uma experiência na tua vida, né? Que nem processo, agora, né? Parando, pensar, tu foi lá pra ser milionário, né? Uhum. E acabou fazendo comida na churrasqueira, né? Apesar se tu recebesse uma proposta hoje dessa mesma proporção, assim, o que tu iria fazer a primeira coisa? Pedir direção para Deus, né? Com certeza, que na época não tinha nenhum. Então, vamos lá, no afoito. A gente não tinha, às vezes, o que comer, mas a gente tinha droga para fumar. A gente tinha isso. Então coisas que, sabe? Então, aí que tá. Tipo, na geladeira não tinha 2 litros de leite, sabe, um negócio, mas tinha um tijolinho. Eita, sabe? Então imagina se naquela época a gente ganha aquela benção, né? Sabe? E é tudo fora, né? Tipo... Porque não existe, eu vejo o que, assim, Deus conhece o meu coração, Deus conhece as minhas vontades, eu te digo pra ti. O meu maior sonho, assim, é ser um pilar forte na obra. Uma coluna. Eu ia te perguntar, assim, o teu sonho, assim, no ministério. Sabe? É ser... Eu não almejo microfone, eu não almejo
eu almejo o quê? Eu almejo ser um pilar, uma coluna forte na obra. Uma coluna forte mesmo. Se tiver que assumir uma obra sozinho, ó, Daniel, se tiver que assumir, eu digo aluguel, água, luz, eu quero chegar a esse ponto ainda. Sim. Deus conhece o meu coração. Sim. E deixa eu contar um breve testemunho para vocês aí. Logo que eu me casei, há muitos anos atrás, uns 14 anos atrás, 15, nós compramos um carro, minha esposa, um Prêmio 82. Aí eu sempre fui vaidoso dos meus carros, né? Era um carro velho, era um carro antigo, era. Só que era o meu Isaac, entendeu? Era o que eu tinha. E eu sempre orava a Deus e dizia: Deus, que seja a tua vontade na minha vida. Né? Então a gente tem que cuidar muito com o que a gente ora, hein? Porque você, quando ele vem, ele diz: ó. Cara, daí eu me lembro como se fosse hoje. Aí tava um pastor indo a assumir uma obra, uma igreja em Antônio Prado. Eu não sei se vocês já foram em Antônio Prado, hein? É só morro, mano. Só serra. É uma cidade tombada, né? Isso. É só lomba, mano. Historicamente, digamos assim. Isso. E eu sempre orei a Deus e dissesse assim: não, Deus, que seja a tua vontade na minha vida. Cara, e eu fui num retiro. E Deus já tava falando forte pra mim abençoar a vida do pastor que tava indo pra outra cidade, fazer a obra com aquele carro, que era pra mim dar aquele carro pra ele. Bom, vocês não têm ideia, meu, o que eu passei. Um final de semana, assim, ó. E eu dentro da barraca, bem dizer, quase brigando com Deus, né? Não, mas não é Deus, não, mas não é Deus, não, mas não é Deus. Né? Que é isso? É a única coisa que eu tenho. E aquela voz dizendo: não, tem que abençoar o pastor para ele ir fazer minha obra em tal cidade. Não, mas não é Deus, não, mas não é Deus. Então tá, se é Deus de verdade mesmo, imagina, era a única coisa que eu e a minha esposa tinha. E a Carla tava com uma distância com uns 5 km de mim, nem tava sabendo o que tava acontecendo. Eu falei: não, se é Deus mesmo, eu vou chegar, eu vou falar pra ela, porque a Carla sempre foi cascadura, gente. Vocês veem a Carla hoje, você não conhece ela antes. E eu falei, não, se é Deus mesmo, eu vou chegar pra Carla e vou dizer: ó, Deus tá mandando eu dar e ela não vai nem retrucar. Que eu já pra fiz. ti era impossível. É, isso aí, pra mim ela vai dizer: tá ficando louco. Primeiro que eu pensei, ela vai dizer: tá louco, né? Impossível. É, não tem como, né? E eu cheguei e ela tava sentada no murinho e falei: nega, o negócio é o seguinte, Deus tá mandando dar o carro, o pastor tá... Deus tá mandando dar. Falou assim pra mim. Ela disse. E Deus falou pra mim assim: Daniel, tu não... Falou-se claramente: tu não vai ficar de a pé. E imagina isso. E eu vim no retiro, num culto de domingo, a gente foi. Chamei ele lá no escritório, né? Porque tudo que tu fizer pra Deus, ninguém precisa ver. Ninguém precisa... Hoje eu tô contando pra vocês porque nós estamos num momento de... Testemunho. Claro, Testemunho, é isso aí. Mas eu não costumo ficar contando isso aí, não. E daí, pessoal, em questão... Cheguei lá, peguei a chave do documento e falei assim, ó. Peguei a chave no escritório dele e falei assim, aqui, ó. Deus tá mandando eu te dar. Ele olhou pra mim assim, pega. E ele olhou, pegou a chave e não acreditando naquela situação também. E virei as costas, saí. Mas então, Deus falou que eu não ia ficar de a pé. Sim. Né? Aí na mudança lá do pastor, né, que ele estava se mudando, eu ajudei a carregar a mudança. Tinha uma bicicleta velha, né, ele me deu pra mim. Ele me deu pra mim aquela. Aí eu agradeci, né? A minha esposa disse, ó, não tá de a pé. Daí nisso aí tinha um outro pastor, né, que ele tinha comprado um outro carro, ele tinha comprado um carro e tinha comprado um carro pra esposa dele. O pastor Luciano Rosa, Sapucaí do Sul. E a esposa dele não tirava carteira, e aquele carro parado lá. Nada, faz o seguinte, cara, vai lá em casa, pega aquele carro pra andar, até tu comprou o teu, né? Eu fiquei quase 2 anos com o carro dele andando, cara. Sim.
o dele, ajeitando, arrumando, né? Não era meu, mas eu cuidava como se fosse Sim, meu. como se fosse teu. Daí no dia, eu me lembro como se fosse hoje. Eu fui lá, daí eu achei o carro que eu queria, fui lá, comprei o meu carro, né? Deixei o carro dele parado e fui pro culto com o meu carro, né? Que Deus tinha abençoado, que eu tinha conseguido comprar. Aí na sexta-feira, não é como se fosse hoje, ele chegou pra mim e disse: Daniel, vou ter que te deixar de a pé, cara. Vendi o carro. Eu falei: não, tu não vai me deixar de a pé, porque o meu carro Deus já proveu, tá lá fora. Nossa. Então, cara, então, pessoal, eu digo pra vocês, quando vocês se colocam na presença de Deus de verdade, e eu sou assim, ó, se Deus mandar eu dar, eu dou. Eu aprendi, depois dessa eu não discuto. Porque às vezes, quando Deus fala pra ti, Jean, abençoa fulano ali, sabe? E tu não dá, às vezes é porque tu só tem aquilo ali, cara, tu tá perdendo de receber uma bênção maior lá na frente. Sim, daí tu vê que na palavra também tem aquela história da viúva, né? Que ela deu todas as moedinhas que ela tinha. É isso aí. Então tu vê que tudo que tá na palavra a gente às vezes vive também, né? Sim. Que nem aconteceu uma situação lá em casa que Deus te usou já, aquela vez. Aquilo ali me mostrou, eu lá no início da minha conversão, o que Deus me usava, para me fazer, sabe? Pra mim abençoar as pessoas. Em questão, me lembro se fosse hoje também um tênis da Olímpicos, aquele Olímpicos Tube. Uhum. Topzão, topzera. Vamos colocar Nike Shock hoje, né? Nike Shock de lançamento, vermelho com branco. Cara, Deus me usou pra mim dar pra um cara pra um rapaz, catador de pet, que lá embaixo tem muitas pessoas que catam pet, que catam plástico pra sobreviver. Ele olhou na propaganda da TV e devido à situação que ele vivia na vida dele, ele falou: mas eu nunca vou poder ter um tênis desse. Cara, e Deus me usou a minha vida para poder mostrar para ele que ele era Deus, entende? Sim. Que ele provê, que ele dá, que ele abençoa. Cara, tu sabe o que é a tua mãe e a tua esposa ficar louca? Porque fazia uma semana que tu tinha comprado tênis. E foi uma coisa tão louca, Georgia, que eu tava no Transurb, vindo de Porto Alegre para Sapucaia, olhando para fora, assim, e agradecendo a Deus, né, por tudo que Ele tinha me dado. Né? Porque nós temos que agradecer por tudo. Pelo alimento, pela roupa, pela meia, por tudo. Porque tudo é provisão dele. Às vezes a pessoa, mas eu trabalhei. Não. Deus te deu condição de trabalhar e força, saúde. Porque se não fosse Ele ter te dado a vida, nós não estaríamos nem aqui hoje. Daí tem muitas pessoas que pensam: eu trabalhei. Não, foi Deus que te deu condição, te deu saúde, que te deu força. Porque tudo gira em torno dele. Mas às vezes o homem ele é incrédulo a esse ponto de achar que é eu, que é meu. Não é nada teu, cara, não é nada tu. Tudo é Deus, tudo é dele. Claro que ele tem que também tomar uma posição, né? Claro, é bem isso aí. É, que nem às vezes não adianta a gente ficar que nem aquela questão em relação ao emprego, né? A gente pede pra Deus o emprego, mas Sim. a gente também tem que ir atrás, entregar currículo, Com certeza. né? Então Deus faz a parte dele na Isso nossa aí. vida, mas a gente também tem que fazer a nossa, né? Do 100% que tem que ser feito, tu tem que fazer 50%. Sim. Aí quando chega no impossível, Aí Deus entra. aí Deus entra e mostra que Ele é Deus. Sim. E você sabe, nós já estamos já andando há o quê? Uns 2 meses? 2 meses, na ID, né? Juntos, isso aí. Ou Então, mais. então vocês conhecem um pouco da minha história agora, que está acontecendo, conhecendo um pouco mais. Sim. E onde é que nós paramos mesmo? A gente voltou ali no que Deus fazia. Daí, cara, eu tô escorado aqui, agradecendo a Deus aqui pelo que Ele me deu, né?
E Deus falou pra mim, já que tu tem bastante, dá um pra ele. E me colocou a imagem dele certinha na minha frente, assim, ó. De regata, bermuda e chinelo de dedo. Aí que tá. Jean, vamos a... Tu tem 2 xícaras. Esse café é maravilhoso. Esse café é bom frio aqui. A produção. Quer fazer um cafezinho pra nós lá? Né? Isso aí. Não, nem sabe. Cara, aí daí tu tem uma xícara, Jean, mais antiguinha e uma mais nova, tá? Aí Deus manda tu dar uma xícara. Jean, dá uma xícara pra ler dessa aí. Essa é a mais antiga e essa aqui tu comprou agora. 5 minutos antes 5 minutos antes de Deus falar contigo. Qual que tu daria? Só falou dar, ele não falou qual. Uhum. E aí? Você vai na mais antiga. Isso aí. Vou dar mais antiga. É, isso aí. Que já tá usado. É isso aí. Né? Vou Mas ter só- novinho. Mas só que daí, meu amigo, aí entra a palavra de Deus. Quando Jesus, ele faz tudo novo. Ele te dá o melhor. Quando Deus te dá, ele te dá o melhor. Vocês não são pai ainda, né? Vocês dois não... Não. Não, eu sou pai, né? Graças a Deus, de 3 filhos lindos, maravilhosos. Beijão pra vocês. Quando eu dou pro meu filho, eu dou o melhor. Melhor. Eu dou o melhor que tem. Eu não dou... Eu como pai, entende? E é a mesma coisa Deus conosco. Ele não nos dá o pior. Quando ele nos dá, ele nos dá o melhor. Então daí Deus falou, me dá. Mas não falou qual. Aí que tá. Uhum. Eu peguei aquele irmãozinho depois do culto, ó, vamos lá em casa que eu tenho que te dar um presente que Deus mandou eu te dar. Fui. Botei ele sentado no sofá. Minha esposa trouxe uma xícara de café, um pão pra ele. Eu vim com aquela caixa, aquele tênis, larguei no colo dele. E ele abriu e começou a chorar. Eu falei, tá, mas tá chorando porque deu um tênis? Né? Pra mim era coisa normal um tênis. Sim. Mas pra ele falou pra mim chorando. Eu olhei esse mesmo tênis na televisão e falei que eu nunca ia poder ter um tênis desse. Chorando ele falou pra mim isso aí. Eu falei, cara, esse tênis foi Deus que mandou te dar. E minha mulher enlouqueceu. Ai, como? Tu comprou esse tênis agora? Eu falei, Deus mandou dar, eu vou dar. E ponto final. É. Mas aposto que o presente maior quem mais recebeu foi tu. Aquele sentimento. Ele ganhou o tênis, com certeza. Sim. Né? Mas digamos assim. Porque eu sei, eu sou muito parecido. Né? Então eu acredito que com certeza. Às vezes a gente pensa, Jean, que Deus vai te dar riqueza. Deus vai te dar... tu deu um carro, Deus vai te dar 2 caras. Às vezes não é assim. Às vezes, através daquela bênção que tu abençoou outra pessoa, Deus te dá saúde, Deus te dá um casamento abençoado, Deus te dá uma família abençoada. Não é só dinheiro, cara. Não é só dinheiro. Isso a gente precisa ler? Precisa. Todo mundo sabe que a gente precisa de dinheiro. Ainda mais aqui em Gramado, né? Sim. Isso. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela minha esposa. A minha esposa também, a conversão dela não foi fácil. Foi... Tem que trazer ela aqui também, né? Meu Deus do céu. Trazer com Foi certeza. ela também. Dando, Carla. Carla. Até a próxima, hein? Vou contar só um pedacinho, tá? Deixa um spoiler. Eu me converti já na igreja Cristo é Solução. A igreja de usos e costumes, né? Homem não pode usar bermuda, coisa e tal. E pra minha esposa foi muito difícil. Eu ia no culto. Pra mim tava tudo normal usar calça. Eu uso calça até no verão. Mas pra ela, colocar uma saia era muito difícil. Imagina no início, né? Daí ela dizia, mas que adianta usar saia? Aquela papo que você sabe qual
qual é que é, né? Sim. Aqui, aqui que adianta usar saia, a língua é maior que a saia, isso aqui. Cara, era difícil, meu. Não. Eu vou procurar uma outra igreja que eu me sinta bem. E eu me sentia bem ali. Mas aí que tá. Aí que entra a visão do marido, tá? Às vezes o lugar que tu se sente bem não é o mesmo lugar que a tua família se sente. E Deus te deu uma missão de tu conduzir a tua família pro lugar certo. Sim. Às vezes o que é bom pra ti não é bom pra eles. Daí tu vai... Daí eu vou manter a minha esposa à força ali? Não. Então eu acabei cedendo, né? E fomos procurar um outro ministério. Achamos, graças a Deus, a Igreja Batista Independente em Sapucaí do Sul. São pessoas espetaculares, assim, sabe? Conhecemos o Juliano, Charlize, muita pessoa. Amizades de Deus, assim, porque amizades de Deus, por mais que tu passe por ali, a amizade, quando vem de Deus, não é simplesmente o conhecimento, é um amor que tu sente um pelo outro. E vou te dizer assim, ó, por mais que nós viemos de família humilde, eu e minha esposa, eu sempre andei com pessoas do alto escalão, em questão financeiramente, sabe? Que era até é engraçado de ver. Era só carrão e o meu prêmio velho no meio. Então, cara, e mesmo assim, cara, assim, as pessoas, a gente sempre uma amizade, assim, de Deus, né? Porque pessoas que se amam umas às outras, né? É diferente, tu sente, né? É diferente. Uma amizade de um mês, assim, parece que você se conhece há 10 anos, sim, assim, muito sabe? tempo. Isso, aí tu vê quando Deus tá no negócio. Daí, voltando ao assunto da minha esposa, ela se converteu ali, ela aceitou Jesus ali. De piercing no nariz, coisa e tal, que na outra não podia, né? Hoje, graças a Deus, ela é uma mulher espetacular, maravilhosa. é uma mulher espetacular na minha vida, assim. É a minha costela, sabe? Porque cada homem tem a sua costela. Se tu não achou ainda, tu já pede pra Deus que Deus tá preparando, pode ter certeza. Deus tá te esperando. É isso aí. Também minha posição agora. É isso aí. É isso aí, cara. Cada um e tem a sua parceira, como diz, né? Uhum. E a Carla, pra mim, foi e continua sendo ainda, né? Uma mulher na minha vida espetacular. Assim. Isso é muito importante, né? Que É. tu une forças, né? Sim. Então, é espetacular. Com certeza. Mais que família toda junto, procurando a palavra, buscando. Vejo pela gente aqui, né? O pai, a mãe, o pai também sempre tá procurando cada vez saber mais. E agora, tipo, que eu tomei uma posição mais firme, né? De seguir a Deus, a gente tá... Antes a gente tinha muito pouco contato, digamos assim. Agora a gente começa a se perguntar coisas, né? Sim. E a gente começa a pesquisar pra ver, né? E ir a fundo. Que nem ontem de noite nós estávamos conversando, eu e ele, quando veio, passou 1 hora num assunto que a gente... Sabe? Como é bom, às vezes a gente tá... Se fosse antigamente, jamais iria Não. rolar aquele clima de vocês. Né? Sim. Hoje, graças a Deus, o meu filho mora com nós, o Lucas, né? Então, também é um menino espetacular. Abençoado. Graças a Deus, eu não tenho nem o que falar, assim, sobre a minha família, entende? É de Deus mesmo, um projeto de Deus na minha vida. Tá? Sim. A Dani, até então, em 2010 eu já tinha sonhado com ela. Porque a Dani, ela foi planejada, entende? Então, quando tu tem um relacionamento na presença de Deus, hoje eu fico muito feliz em poder
criar a Dani, eu fico apaixonado por ela dentro da igreja, não tem Eu ideia. também não tem como não se apaixonar pela Dani, né? Cara, eu vou dizer pra ti, eu fico bobo às vezes os meninos estão dançando e ela tá olhando, ela tá balançando as perninhas Amém. ali. Amém. Amém, cara. Amor. Hoje, cara, poder criar os meus filhos assim, ó, que nem tem um que mora com a avó dele, a avó materna, né, o Luan, também é outro paredão também, grandão, também é outro. E poder criar porque infelizmente quando veio os dois pra mim. Eles decidiram vir os dois. Mas um, como foi criado pela avó materna, acabou tendo uma recaída e querendo voltar. E mesmo assim eu falei pra eles, ó, eu botei ele sentado na mesa, perguntei mais de 50 vezes, esperando que ele mudasse de ideia, mas infelizmente... Pra, digamos, conviver contigo aqui em Gramado. Isso aí, claro, é isso aí. E daí, não, ele quis voltar e eu com muita dor no coração, meu outro filho sabe, botei ele no carro e levei. Mas Deus sabe o tempo, né? Então, É isso aí. daqui a pouco... É. Mas, show de bola. Isso aí, não sei quantos minutos já deu, não é? Vamos olhar ali. Deixa eu saber. Ih, tem Mas mais. 1 hora quase. 1 hora. Mas o Nossa. papo é bom, a gente vai É indo, bom. né? Mas é isso aí, pessoal. Sim. Vamos marcar uma outra vez que tem muito mais coisa Sim. aí. Com certeza. Às vezes até com a Carla junto. É, Não é legal. isso aí. Mas Então. só pra gente finalizar, então, até tem um versículo que é Atos 20, 24, que diz: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Então, é realmente... Esse é o versículo, né, que a gente trouxe, assim, porque mostra como a palavra fala que a gente também tem que ser testemunho, né? Sim. A gente tem que dar nosso testemunho. Então, não adianta Deus ter feito tudo isso na tua vida, né? E tu guardar pra ti. E eu retenho Né? isso, né? Então, imagina, quantas pessoas agora vão ver, né? O teu testemunho, eles vão ser tocadas por Deus, né? Seja se você está na sua casa, no seu trabalho, onde você esteja, Sim. Deus, ele toca através da tua vida, sabe? Do teu Sim. testemunho. Então é legal quando Deus Talvez- faz na nossa vida, Até, né? digamos assim, de palavras simples, Sim. acaba tocando na vida de uma pessoa que ela pensa assim, Sim. Ou às vezes a pessoa, que nem a Dani falou, o testemunho ali de dar, né, alguma coisa pra alguém. Então às vezes Deus também já tocou no coração de alguma das pessoas e às vezes pensou que é coisa da cabeça dela, né? É isso aí. Então ela vê o testemunho E do outra Dani também que tem muitas realmente coisas, Deus assim, que- faz Deus isso, faz, né? Deus que Deus tem, faz digamos isso. assim, quando tu vai pra igreja, tu tem que dar tudo pra igreja, né? Não é isso que Não é quis isso. dizer, né? Não, Quando é sentiu isso. no coração e É te isso deu aí, Deus não pra manda tu igreja fazer. também, pra Sim. outra pessoa, né? Deus te dá Talvez uma seja o paz. teu chamado, de às vezes dar isso, talvez não seja o meu chamado. Deus talvez nunca vai me pedir pra dar alguma coisa pra alguém. Cada um isso tem é o isso seu. aí. Isso, cada um tem o seu. É que nem eu falei pra vocês, o meu sonho, no meu coração, desejo no meu coração, É isso. é ser um pilar forte na obra, um pilar mesmo, de verdade, sabe? Apesar que eu sou grande, mas eu digo em questão de... Uma sapata. Né? um pilar forte em questão... Até porque a gente sabe que a obra não é... Que a obra em si não é fácil, entende? Tem custos, tem aluguel, tem água, tem luz. Ah, mas eu vou dar o dinheiro pro pastor. Não, cara. Tu vai estar fazendo a vontade de Deus. É isso que o ser humano tem que priorizar na vida. Ele nasceu só para um intuito. É fazer a vontade de Deus na terra. Então tu tá retendo por quê? Sim, Hein, Lê? Tu vai estar retendo por quê? sim, exatamente. Às vezes, cara, Jean, tu vai estar perdendo uma benção maior. Ah, mas a benção é dinheiro? Cara, não é só dinheiro. Sim, às vezes é um livramento, né? Às vezes é... Não, a gente não tá comprando, né? Se não, cara, Não é tu esse tá intuito. fazendo a Tá vontade de fazendo Deus. o que- Sim. É que nem aquele menino. Deus, pra mim, foi uma coisa tão simples, mas pra ele foi o milagre, Nunca vai cara. esquecer. Ele nunca vai esquecer. Entende? Pra ele foi um milagre, porque, Então, aquilo ali mexeu com ele de uma forma que ele viu que... cara, Deus faz, entendeu? Sim. Pra mim podia ser tão simples, mas pra ele foi um milagre, que a situação financeira dele, ele pensou, cara, pela minha situação financeira, que eu vivo de certo, né? O pensamento dele, eu nunca vou ter um tênis desse. Eu não tenho condição de ter. Cara, e Deus mostrou pra ele que o que Deus tem pra ele, aquilo ali era só o Sim. mínimo, né, gente? Pouca coisa. Sim. Mas é isso aí.
A gente está muito feliz de te receber. A gente gosta. Obrigado. Privilegiado, agradeço. segundo podcast. Obrigado. É. Na verdade, o primeiro, né? Porque O digamos, passado foi com o diretor. Não, digamos assim, a gente queria mostrar, no primeiro a gente É. queria mostrar um pouco de como que ia funcionar, como é que Sim, era, a gente claro. tava bem nervoso, Meio quase convidado. nem se mexia assim, tipo, nem olhava pro lado, a gente tava bem assim, ó. Sim. E cuidava tudo que ia falar pra não. Mas ainda é uma conversa descontraída, né? É um negócio pra gente falar e mostrar o testemunho, só, né? Sim. Sabe? Não tem uma E é frescura. muito não. importante às vezes a gente não quer tomar tempo no culto, falar um testemunho, né? Porque a gente sabe, a vida de todo mundo aqui é muito corrido em questão, né? Esse é uma das, né, que Deus tocou comigo numa visão, digamos assim, como hoje todo mundo tem acesso à internet, Sim. a gente tá colocando, né, porque tem, Conteúdo, claro, tu botar, tem conteúdo. muitos testemunhos na internet, muitos, Sim. vários, né, mas digamos assim, de uma pessoa próxima, digamos, de Gramado tem um negócio ali, ou, sabe, às vezes a gente consegue, porque são pessoas, digamos assim, tem muita coisa, mas é de fora, é isso, daquilo. Então agora, tu conhecendo a pessoa e tu vendo o testemunho dela, daqui mesmo, de próximo, também tu tem um up a mais, digamos Ou às assim. vezes nós lá na igreja, às vezes a gente convive com a pessoa, mas às vezes a gente nunca escutou a história dela também, né? Sim. Porque muita gente, assim, sabe como é que foi o meu passado, sabe como é que eu era, né? Então, o que acontece? Através de Cristo, tu tá me mudando, vai fazer mudar e abrir olhos de outras pessoas. Digamos Sim. assim, né? Não que eu seja um espelho, nem perto disso, mas digamos assim, Deus está mexendo muito comigo cada dia. E o podcast vem, digamos assim, para também aprender muito através Sim. dos testemunhos, né? A gente está aqui para aprender e seguir o que Sim. Deus tem o nosso propósito, né? É isso aí. O problema é que o ser humano ele não abriu os olhos ainda para ver que ele nasceu só para um intuito, que ele está vivo para um intuito. No momento que ele vê isso, Sim. Mas é isso aí. Então, a Lê vai fazer uma oração de encerramento. Eu de novo? Isso. E Então, a gente... pode falar, eu não te interrompo. Não, só, digamos assim, pedir, né, para todo mundo aí começar a compartilhar, se inscrever no nosso canal, né, pra gente cada vez ter mais engajamento, pra gente começar a evoluir aí e a gente atingir o nosso objetivo, né, que Deus sabe qual que é o e nosso já objetivo. intima a Carla já pro próximo já. O próximo, aham. Ela sai às 2h30, né? Então atrasa um pouquinho que ela. Com Ela vai certeza. estar aqui. certeza. Viu, Carla? Ó. Até a próxima. Então, se onde você estiver, se puder fechar seus olhos, a gente vai estar fazendo uma oração. Amém. Senhor Pai, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Amém. Muito obrigada, Senhor, pelo do Daniel que está aqui conosco hoje, Pai. Obrigado, papai. Muito obrigado por esse podcast, Deus. Muito obrigada Amém, pela vida de Jean, pela nossa produção, pela minha vida, Deus. Amém. Que possamos sempre, Senhor, estar em comunhão, Deus, com nossos irmãos. Muito obrigada, Senhor, pelo testemunho do Daniel, que creio que vai mudar muitas vidas, Pai. Amém, papai. Abençoa cada pessoa que está acompanhando também esse podcast, Deus. Cuida das suas vidas, que possamos sempre estar conectados contigo, Deus. Entender que às vezes a gente pode não entender o que acontece na nossa vida, mas o Senhor sabe de todas as coisas, Deus. Amém. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez na nossa vida até hoje. E muito obrigado também pelo que o Senhor irá fazer, Deus, que sabemos que será grandes coisas. Amém, Em nome de papai. Jesus, amém. Amém. Então, muito obrigada É por isso estar aí, assistindo pessoal. esse segundo podcast. Semana que vem tem o próximo também. Isso aí. E você que pensa aí que a sua vida não tem mais jeito, vem pra Jesus, vem pra ID aí que Deus tem uma nova vida, hein? Deus tem um novo projeto na tua vida, como teve na minha, como tem na do Jean, como tem na da Lê, né? E Da tem Manuel. pra Manuel, da nossa Manuel, produção. né? E Deus tem pra você também, né? Não interessa o que você está passando, não interessa qual a dificuldade, o grau de dificuldade. Deus tem uma vida nova para você e para sua família. Deus é impossível. É isso aí, pessoal. Valeu. Tchau! Forte abraço. Tchau, tchau.